E agora vamos resolver o exercício 1013 aqui do URI, chamado área, beleza? Ele vai passar aqui 3 valores de entrada e baseado nesses valores, ele pede pra gente nomear como A, B e C, vamos calcular a área desses itens aqui, que é o triângulo, o círculo, o trapézio, o quadrado e o retângulo, beleza? Então eu já vou copiar esse conteúdo aqui de entrada e vou colocar aqui no nosso arquivo, beleza? Vou salvar. Agora eu vou fazer uma separação deles, tá bom? Porque o que divide cada um desses valores aqui é o espaço, né? Então vou colocar aqui var valores é igual ao input.split, que vamos passar o espaço como parâmetro. Agora já podemos visualizar o que tem dentro dessa nossa variável valores. Vou colocar aqui no console, ó. Cada um desses valores foi armazenado dentro de uma posição aqui dentro do nosso vetor, beleza? E como eu falei anteriormente, a gente consegue fazer uma desestruturação desses valores. Em vez de armazenar esse vetor aqui dentro de uma única variável, a gente já pode, aqui no início, dar o nome de cada uma dessas variáveis aqui, certo? Então eu vou criar aqui um outro vetor e eu vou fazer o seguinte. Aqui o primeiro vai ser o A, o segundo o B e o terceiro vai ser o C, certo? Se eu colocar o A aqui, por exemplo, ele vai me informar que o A é o primeiro item, né? Que é esse 3.0, beleza? Agora eu vou apagar isso aqui e podemos continuar. Ele fala que também, um outro item, a gente precisa gravar aqui, ó, que o pi, né? O pi tem esse valor aqui. Então eu vou criar uma outra variável chamada pi, ele vai receber esse valor que foi fornecido lá pelo URI, né? Que é um valor aproximado de pi. Então a primeira coisa que a gente precisa calcular é a área do triângulo. E ele fala que a área do triângulo aqui, ele tem A por base e C por altura. Então, para calcular a área do triângulo, a gente multiplica a base pela altura e dividir por 2. Então vamos lá, colocar aqui var área triângulo é igual o A multiplicado pelo C, aí depois esses dois valores, o C aqui é maiúsculo, a gente divide por 2.0. Agora ele pede a área do círculo, né? O círculo é π multiplicado por raio ao quadrado, então var área círculo é igual o π que multiplica por raio ao quadrado. Aí aqui podemos colocar raio multiplicado por raio ou utilizar o objeto math, o math.pol. E como é raio ao quadrado, o raio é a base e o 2 aqui como expoente. O último, o próximo é a área do trapézio. Ele tem aqui o A e B por bases e C por altura. Para calcular a área do trapézio, a gente soma as bases, multiplica pela altura e depois divide por 2. Então vamos lá, colocar aqui var área trapézio é igual, somar as alturas, né? A altura ele fala aqui que são A e B, então A mais B, depois multiplicar pela altura que é C, certo? A e B base, C altura, depois dividir esse valor aqui por 2.0, ponto e vírgula aqui. Depois é a área do quadrado de lado B e aqui a área do quadrado é lado vezes lado, né? Que é lado ao quadrado, então var área quadrado é igual B multiplicado por B. E temos um último aqui, que é a área do retângulo, de lado A e B. Então basta multiplicar um pelo outro. Então var área retângulo é igual a e multiplica B, certo? Agora que a gente já calculou a área de cada um desses itens aqui, a gente precisa apenas formatar aqui, né? E ele pede aqui, ó, que após a casa decimal, né, do valor das áreas de cada um desses itens, a gente apresente somente 3 casas decimais, né? 3 dígitos após o ponto decimal. Então, o primeiro é o triângulo, vou colocar aqui um log, vou tirar aqui o terminal para a gente visualizar melhor. A gente vai concatenar com a área do triângulo e colocar um toFixed de 3, né? Vai ser somente 3 valores após a casa decimal. Então vamos pegar o próximo, vou até colocar aqui um console.log, colocar aqui o primeiro, aqui vai ser o texto, depois a gente vai concatenar com a área do círculo, vai ser um ponto toFixed de 3, e eu vou fazer o mesmo com os demais aqui vai ser o círculo, trapézio, quadrado, depois o retângulo. Vai ser o trapézio, quadrado, retângulo, né? Vou colocar o E minúsculo aqui, vai ficar certinho, certo? Agora que a gente já fez aqui essas validações, né? Certo? Agora que a gente já fez aqui o nosso script, podemos rodá-lo, né? Com esse arquivo de teste e ver se ele tá funcionando mesmo. Então vou abrir meu terminal, apertando Ctrl aspas simples, escrever node, o nome do meu arquivo, script, e ele deu algum erro. Vamos entender o que foi. O que aconteceu aqui foi que eu criei uma variável chamada raio, só que ela não existe aqui, né? Na verdade, o raio do círculo, ele fala aqui, ó, que é o C. Então aqui a gente muda por C apenas uma falta de atenção. Beleza, então ele já tá correto, então 7.8, 84, aqui ele deu um none, que é um not a number, então provavelmente esses valores aqui estavam como texto, né? Então deu algum erro. Deixa eu ver o trapézio, ele tá somando A com B, sendo que o A aqui é uma string e o B também é uma string. Então aqui tem duas formas da gente resolver isso, né? Você pode multiplicar, por exemplo, se você pega qualquer string e essa string dentro dela tem um número, se você multiplicar por 1, você já faz a conversão para número, tá bom? Ou então, em vez de fazer isso, né, em vez de fazer gambiarra, a gente pode colocar um parse float aqui. Então parse float passando A e fazer o mesmo com o B, tá
começa aqui com B, vamos ver se ele corrigiu, certo? Ele mostrou o valor correto aqui, certo? Então a gente pode fazer isso aqui, né, que já resolve, ou então a gente poderia fazer um mapeamento desses valores assim que esses valores são armazenados dentro de A, B e C. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa conversão que eu fiz aqui embaixo, e aqui, esse valor, aqui ele retorna um array, né? E dentro desse array, eu vou ir de item por item e fazer uma conversão de texto para número, tá bom? Então aqui, ó, só faltou deixar aqui embaixo certinho. Então eu vou fazer um mapeamento, vou utilizar o método map, então ponto map, aí para cada um item desse vetor, eu vou receber o item, ele vai fazer um parseamento, né, que é o parse float desse item, beleza? Uma vez que a gente fez isso aqui em cima, ó, ele já retorna certinho aqui embaixo pra gente. Beleza? Então eu vou selecionar isso aqui, uma vez que a gente já fez a validação, vou vir aqui no URI em enviar, selecionar da segunda linha para baixo, colar, enviar, vamos aguardar alguns instantes, vir aqui em submissões e ele foi aceito, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.